E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos o quê? Tiro, porrada e bomba. Gente, essa história Tiro, porrada e bomba tá muito bacana, muito mesmo. É daquelas que a protagonista, ela não olha, ela bate mesmo, ela vai lá, quebra tudo, ela é a dona de tudo. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. Os dois anti-antagonistas são bem loucos da cabeça, bem crazy, very goods, né? Vocês vão entender do que eu tô falando. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Não deixe de curtir, de comentar, de ir para o vídeo. Pra quem não sabe, pá é assim. Você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção IPA. É de graça, 3 vezes na semana. E essa é a opção que o YouTube dá pra você mostrar que gosta do canal, tá? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, tchau! A colega de elenco de Theo nos convidou para assistir a transmissão ao vivo da divulgação do novo filme. Durante a live, houve uma sessão de perguntas e respostas. Uma das perguntas era: aconteceu algo interessante durante as filmagens? Ah, sim. Havia uma cena ambientada na praia. Eu estava de biquíni. Theo disse que meus seios eram muito maiores que os da esposa dele. Theo riu e balançou a cabeça. Eu disse o que disse. Aquele biquíni branco foi um ataque aos meus sentidos. Fiquei paralisada, com uma das mãos pressionada firmemente contra a barriga enquanto meu bebê chutava violentamente. Meu rosto queimava de humilhação, enquanto milhares de fãs online riam junto com meu marido. Gemma continuou rindo, abanando o rosto. E não era só o tamanho, ele ficava dizendo que pareciam tão naturais e reais. Por que são? Respondeu ele com um sorriso. Gemma se inclinou para mais perto de Theo, com um sorriso brincalhão. Outra coisa interessante é como Theo fica excitado bem rápido sempre que estamos próximos, especialmente depois das filmagens tarde da noite. Ele invade meu trailer escondido, e eu nem preciso fazer nada. O corpo dele simplesmente... Ela estalou os dedos. Meu corpo aprecia grande arte. O que posso dizer? Uau! Os rapazes da equipe de iluminação exclamaram em coro. Os comentários explodiram. KKKK. Eu adoro o quanto ele é honesto. Theo é selvagem, haha. Gemma, é melhor você correr. Tá bom, tá bom. Gemma rolou os comentários na tela. Meu Deus! Ela leu uma mensagem e imediatamente começou a sorrir. Nova pergunta. Eles querem saber. Theo está excitado agora? Os rapazes ao fundo perderam o controle. Emojis de fogo inundavam o chat. Estou bem ao lado dele, então é claro que está. A mão de Gemma deslizou pela coxa de Theo, subindo lentamente. Eu disse para ele usar uma cueca de compressão hoje para não ficar óbvio na câmera, mas... Ela pressionou a palma da mão diretamente sobre a virilha dele e apertou. Theo puxou o ar com força. Eu sabia, ele está excitado agora. Meu corpo inteiro tremia de raiva e desgosto. Que tipo de marido se excitava por outra mulher na presença da própria esposa? Ele ainda ria enquanto Gemma lia mais comentários. Esse casal é desequilibrado. Cueca de compressão não funcionou hoje, rei. A live mais interessante de todas. Eu queria me levantar e gritar na cara dele. Antes que pudesse fazer isso, a mão de Theo pousou sobre meu joelho. Os dedos pressionaram minha pele, mas ele não olhou para mim nem uma única vez. O sorriso bobo dele continuava voltado para Gemma, enquanto a mão dela permanecia em sua coxa como se pertencesse ali. Ah, Harper, esta próxima pergunta é para você. Gemma olhou para mim com aquela expressão calorosa que fazia meu estômago revirar. Harper, o que você acha da química entre vocês dois? E... O sorriso dela se alargou. Ele fica excitado tão rápido assim por sua causa? O rapaz atrás da câmera virou o equipamento na minha direção. Theo estendeu a mão, bagunçou meu cabelo uma vez e, em seguida, a deixou repousar sobre minha barriga, dando um pequeno sacudir brusco. Isso importa? Perguntou rindo da minha cara. Olhem o tamanho da barriga dela. Claramente alguma coisa está funcionando. Toda a equipe caiu na gargalhada. Gemma cobriu a boca. Theo! Ela deu um tapa no braço dele. Theo se inclinou até meu ouvido. Arrume essa cara. É tudo atuação para a divulgação. Isso é muito importante para a minha carreira, então não estrague tudo. Ele se afastou, já exibindo novamente aquele sorriso perfeito. Sua mão deixou minha barriga como se ele não suportasse permanecer ali nem por mais um segundo. Harper tem muita sorte de ter um homem tão viril quanto Theo. Nem toda mulher tem a chance de passar por isso, sabe? A pergunta seguinte foi ainda mais humilhante do que a anterior. Chega de Harper, por favor. Vocês podem nos contar tudo sobre a cena da praia em que Theo elogiou a Gemma? Os olhos de Gemma brilharam. Por que não fazemos uma demonstração? Pelos fãs. Ela se levantou junto com Theo, caminhou alguns passos e depois se virou. Lentamente, desabotoou os 2 primeiros botões da blusa, revelando um decote profundo. Em seguida, voltou até Theo e pressionou o corpo contra o dele. As mãos de Theo imediatamente seguraram sua cintura, com os dedos repousando logo abaixo do busto, enquanto ele olhava para o decote aberto. Assim, murmurou em voz baixa. O jeito como ele se move quando ela respira, é impossível não notar. Meu marido parecia estar se divertindo muito. Gemma envolveu os braços ao redor do pescoço dele e ergueu o peito. As mãos de Theo deslizaram até a cintura dela. É aqui que eu perco o juízo. O chat passou a repetir uma única palavra. Beijo, beijo, beijo. Nunca senti tanta raiva e tanto nojo em toda a minha vida. E eles ainda trocavam aqueles olhares sedutores como se estivessem sozinhos.
Vocês são doentes da cabeça! Gritei o mais alto que consegui. A câmera se virou para mim, mas eu não me importei. Theo virou a cabeça. O sorriso de Gemma congelou, e os comentários pararam de chegar por alguns segundos. Eu me levantei. Eu sou sua esposa. Estou esperando seu filho. Mas você está tocando outra mulher e comparando o meu corpo ao dela? Harper. Meu nome saindo dos lábios dele soou como um aviso. Seus olhos transmitiam um claro comando para que eu me sentasse, mas eu já estava cansada de suportar toda aquela palhaçada. Harper, querida, chamou Gemma docemente, aproximando-se e envolvendo uma das mãos em meu pescoço. Estamos apenas atuando para os fãs. Você sabe que os fãs são a parte mais importante do sucesso de uma estrela como Theo. Afastei a mão dela do meu corpo com um empurrão. Estraga prazeres. O homem atrás da câmera assobiou baixinho. Theo se inclinou na direção da câmera e sorriu friamente para o público. Pessoal, por favor, acalmem-se. São apenas os hormônios da minha esposa grávida. Ela tem estado um pouco emotiva ultimamente. Agradecemos todo o carinho e apoio. Não deixem de acompanhar a próxima live. Ela não vai estar aqui para estragar a diversão, eu prometo. Mesmo diante de toda a humilhação e do desrespeito, a principal prioridade dele ainda era controlar os danos à própria reputação. Tomada pela raiva, alcancei um refletor atrás de mim e o balancei com toda a força contra o cinegrafista. Harper, não! Gemma se lançou na frente dele, e a bochecha dela acabou recebendo o impacto. Ela caiu contra o peito de Theo, gritando, enquanto o sangue escorria de um corte fino em seu rosto. O chat enlouqueceu. Que diabos foi isso? Ela não sabe aceitar uma brincadeira? A esposa do Theo é muito agressiva. Como ele foi acabar com ela? KKK. Mana, seu marido é um ator. Esse é literalmente o trabalho dele. Com a raiva fervendo em minhas veias, destruí todo o equipamento da transmissão. Harper! Theo gritou comigo, mas continuava segurando Gemma nos braços. Ele a carregou até uma cadeira e a acomodou com cuidado. Só então se virou para mim, os olhos brilhando de fúria. O que há de errado com você? Eu? Eu sou o problema? A dor cresceu dentro de mim enquanto eu caminhava em direção a ele, recusando-me a deixar as lágrimas caírem. Você me ignorou por 4 dias. Assim que chegou em casa, me arrastou para essa transmissão ridícula, apenas para me humilhar por causa do meu corpo. E de alguma forma, eu sou a culpada de tudo isso? Durante 4 dias, Theo não atendeu minhas ligações nem respondeu às minhas mensagens. Quando voltou para casa naquela tarde, disse que havia perdido o celular no ônibus da turnê. Gemma está fazendo uma transmissão ao vivo para ajudar na divulgação do filme, e ela quer que você participe. Vou finalmente te apresentar ao mundo, disse ele apenas 1 hora depois de chegar. Eu ainda estava magoada, mas aquelas palavras conseguiram me acalmar naquele momento. Se eu soubesse que aquela transmissão serviria apenas para esfregar o caso deles na minha cara diante do mundo inteiro. Harper, gritou Gemma, ajoelhando-se e esfregando as mãos como se implorasse. Ele não estava te ignorando. Estava ocupado comigo. O trabalho dele é muito exigente. Nós precisamos passar tempo juntos para melhorar nossa química. Achei que você entendesse a natureza do trabalho dele e não fosse tão sensível, ainda mais estando desempregada e vivendo com todo o dinheiro que ele manda para casa. Quer dizer, olha para você. Está ficando tão gorda, mas nos lugares certos. A culpa é minha. Por favor, não bata no Theo. Ah, por favor. Revirei os olhos. Que química ridícula. As filmagens haviam terminado havia 3 meses. Eu esperava que as coisas melhorassem depois disso, mas a distância de Theo só aumentou. Era uma viagem promocional atrás da outra. Passei toda a gravidez sozinha, enquanto meu marido se escondia no trailer de Gemma. Gemma, se você não parar de implorar para essa mulher ingrata, vou ficar brava com você. Você carregou toda a transmissão nas costas esta noite. Harper é quem deveria pedir desculpas por estragar todo o seu esforço, disse Theo por fim. Meu coração afundou. O quê? Você é ingrata. Se não fosse porque Gemma insistiu, eu nem queria mostrar seu rosto em público. Você se olhou no espelho ultimamente? Acha mesmo que esse é o tipo de imagem que eu quero associada a mim depois que meu primeiro papel principal se tornar um sucesso? Eu te disse que tudo isso era para promover o filme, mas mesmo assim, você não conseguiu se controlar. A Crest Entertainment investiu milhões de dólares nesse projeto, e você está sabotando tudo. Você ouviu o valor que eu falei? Milhões! Ele deu um passo ameaçador em minha direção. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Recuei imediatamente, protegendo minha barriga com o braço. Esse é o tipo de dinheiro que você jamais vai ganhar em toda a sua vida. Já que você é tão insensata, talvez eu devesse simplesmente desistir de você. Talvez fosse melhor você trabalhar dia e noite para pagar sua própria transformação depois da gravidez, a academia, um personal trainer e tudo o que vai precisar para perder toda essa gordura que ganhou gastando o meu dinheiro. Eu tremia, encostada na parede, quando Theo agarrou meus ombros e começou a me sacudir violentamente. Você consegue sustentar uma casa? Consegue colocar dinheiro dentro dela? Você não tem diploma nem talento que possa render um centavo. É apenas uma órfã preguiçosa com quem eu me casei por pena. Theo. Chorei, tremendo sem conseguir parar. Você está me machucando. Do mesmo jeito que você está destruindo a minha carreira. Ele finalmente parou de me sacudir. No instante seguinte, fui empurrada até cair aos pés de Gemma, que já estava novamente sentada na cadeira. Peça desculpas a ela antes que eu faça você se arrepender, agora. Ou eu não volto para casa nas próximas 2 semanas. Theo, por favor, deixe-a em paz. Eu sou uma mulher como ela, então entendo, disse Gemma, tentando parecer graciosa, mas o brilho em seus olhos dizia que ela estava aproveitando cada segundo. Af, que choradeira! Resmungou um dos homens atrás de Gemma. Ela apenas sorriu de leve. Tentei me soltar do aperto de Theo em meu ombro, mas ele era mais forte.
Por favor, leve-a para casa. A voz de Gemma voltou àquela falsa suavidade. Eu mesma vou ao hospital. Não vou deixar você ir sozinha. Meu coração, que já estava em pedaços, se despedaçou ainda mais. Naquele instante, tudo ficou cristalino. Eu nunca fui, e jamais seria, a prioridade do homem que chamava de marido. Não importava que eu estivesse grávida do filho dele. Eu nunca ocuparia o primeiro lugar em sua vida. Tentei me levantar, mas o cansaço pesava sobre meu corpo. Ele zombou de mim antes de me puxar para cima. Vamos! Theo, espera! Chamou Gemma. Ela caminhou até nós, inclinou-se e beijou Theo, nos lábios. Cerrei os punhos. Eles realmente não tinham o menor respeito por mim. Ou aquilo também fazia parte do ensaio. Meu Deus, olha a cara dela! Gemma cobriu a boca com uma das mãos. Um beijo assim é completamente normal entre nós. O contato físico é importante para construir química na tela. Você deveria parar de agir como se fosse explodir. Theo, por favor, se apresse antes que eu perca muito sangue e o ferimento infeccione. Theo me arrastou para fora. Você é o pior marido do mundo. Cuspi enquanto ele me puxava. E esse pior marido é quem paga todas as suas contas. É por isso que você acha que pode me trair? É isso que eu valho para você? Faz parte do meu trabalho. Inclusive ficar excitado pela sua colega de elenco? Sim? Ele abriu a porta traseira do carro e praticamente me jogou para dentro. Foi assim que consegui te engravidar, não foi? Então bateu a porta na minha cara. Vi aquele mesmo olhar de desprezo antes que ele se afastasse. Desta vez, doeu muito mais do que tudo o que havia acontecido na última hora. Comecei a chorar de verdade no banco de trás. Minutos depois, 2 homens que eu nunca tinha visto entraram no carro. O forte cheiro de álcool tomou conta do ambiente. É essa aí, a estraga prazeres. O Theo pediu pra gente levar ela pra casa, balbuciou o motorista completamente embriagado. Ei! Gritou o passageiro, olhando para mim. É melhor torcer para que a nossa preciosa Jane não pegue uma infecção por causa daquele corte. Se isso acontecer, eu mesmo vou fazer você pagar por machucar o nosso anjo. Nenhum dos dois perguntou meu endereço. Apenas seguiram dirigindo, com a música no volume máximo e as janelas abertas, apesar do frio. O motorista mantinha uma lata de cerveja aberta entre as pernas, errava constantemente as marchas e ria da própria falta de controle. No banco de trás, meus pensamentos voltaram para outra porta. Não a daquele carro, mas a do carro de Theo. Lembrei-me da maneira como ele havia aberto a porta para mim naquela tarde, antes de tudo acontecer. Por apenas alguns segundos, vi o fantasma do homem com quem me casei. Depois, ele desapareceu outra vez. A primeira vez que ele fez aquilo foi em um restaurante simples, no início do nosso relacionamento. Ele puxou a cadeira para mim e me olhou como se ainda não acreditasse que eu realmente fosse dele. Naquela semana, ele tinha apenas $40. Gastou 32 no nosso jantar. Estava tão nervoso que suas mãos não paravam de se mexer. Aquele homem não existia mais. E o pior era que eu nem sabia exatamente quando ele havia desaparecido. Foi depois do primeiro teste de elenco? Quando um diretor o convidou para jantar? Quando uma produtora finalmente decidiu financiar seu filme? Eu estive ao lado dele em cada passo. E em troca, ele me humilhou diante do mundo inteiro e me obrigou a me ajoelhar diante da amante. Ele não merece segurar nosso bebê. Esse pensamento surgiu silenciosamente e eu não tentei afastá-lo. Toda a ternura que ainda existia dentro de mim por Theo morreu naquele chão, no instante em que ele me empurrou. O carro fez uma curva brusca e instintivamente segurei minha barriga. Por favor, pare o carro. Esta é a minha rua. Menti. Eu preferia caminhar a passar mais um minuto com aqueles homens. Não me diga como dirigir no meu carro, berrou o motorista. Obrigada pela carona, mas esta é mesmo a minha rua. Insisti, agora em pânico. Ué, achei que a rua anterior fosse a sua. Tudo bem, a gente vira aqui, debochou o passageiro. Em vez de reduzir a velocidade, o motorista acelerou ainda mais. Por favor, devagar! Implorei. Meus pedidos foram completamente ignorados. O passageiro virou-se para mim com um sorriso torto. Ela é tão grudenta, igualzinho o Theo vive reclamando. Ela reclama desde a hora que entrou no carro. Não é à toa que ele prefere a Gemma. Ela é gostosa e não fica reclamando. Naquele instante, os faróis de um caminhão surgiram diante de nós. Tudo aconteceu em um segundo. O carro perdeu o controle. Num instante, meu corpo foi lançado violentamente contra o cinto de segurança, enquanto o veículo girava. No seguinte, fui esmagada contra o banco. Uma dor insuportável tomou conta do meu corpo. Então senti algo quente escorrendo por entre as minhas pernas. Acordei sob as luzes fortes de um hospital, ao som constante do monitor cardíaco. Uma enfermeira de expressão gentil ajustava o soro preso ao meu braço. Movi lentamente a mão. Antes mesmo de tocar minha barriga, eu soube. Ela estava vazia. Senhora, disse a enfermeira com delicadeza, a senhora sofreu um grave acidente de carro. Precisamos realizar uma cesariana de emergência. Sinto muito. Seu bebê não resistiu. Os ferimentos foram graves demais. Fiquei olhando para o teto. Nenhuma lágrima caiu. A dor estava ali. Era enorme. Mas havia algo ainda maior crescendo dentro de mim. Raiva. Uma raiva fria, silenciosa e devastadora. Meu filho tinha morrido. Por causa de Theo. Por causa de Gemma. Por causa da forma como eles me descartaram, como se eu não significasse absolutamente nada. Preciso fazer uma ligação, murmurei. A enfermeira assentiu e discou o número que eu lhe informei. Alô? Atendeu uma voz feminina conhecida. Aqui é a enfermeira Alice, do Hospital Central da cidade. Estou ligando em nome da senhora Harper Crane. Ela sofreu um acidente e... A mulher começou a rir. Esposa? Eu sou a esposa do dono desse telefone. A voz de Gemma soava claramente divertida antes de desligar. Dei uma risada baixa. Claro.
Peguei o telefone e disquei outro número. Chamou 2 vezes. Jennings, respondeu uma voz masculina, calma. Axel? Senhorita Crest? O tom dele mudou imediatamente. Por que está ligando de outro número? Meu casamento acabou, respondi sem qualquer arrependimento. Preciso que venha me buscar. E também preciso que você redija um novo contrato. Que tipo de contrato? Sorri pela primeira vez. Um contrato que vai mudar tudo. 2 horas depois, Axel Jennings chegou. Arranquei a agulha do soro do meu braço, mal percebendo a ardência. Senhorita Crest, me leve para o nosso hotel. A parte inferior do meu corpo doía a cada movimento, mas aquilo era insignificante comparado ao enorme vazio aberto em meu coração. 5 carros me esperavam enfileirados. Ao vê-los, lembrei exatamente quem eu era. Isso mesmo, eu sou Harper Crest. Minha confiança voltou. Axel abriu a porta do terceiro carro para mim e entrou ao meu lado. Diga à Crest TV para criar um novo reality show. Você vai redigir 5 contratos e enviar os convites ainda hoje. Senhorita Crest, o que criar um novo programa de TV tem a ver com fazer Theo pagar pelo que fez? Isso só vai torná-lo ainda mais famoso. Soltei uma risada baixa. Será mesmo? Rescindir o contrato de Theo com a Crest Agency não seria suficiente. O mundo precisava conhecer a verdadeira podridão escondida por trás do todo-poderoso Theo Crane. Passei 2 semanas em uma suíte de hotel, me recuperando enquanto meus planos eram colocados em prática. No sábado, voltei para casa. Gemidos altos ecoavam pelo quarto no instante em que entrei. Não invadi o cômodo. Sentei-me calmamente à mesa de jantar e esperei. 3 horas depois, a porta finalmente se abriu. Theo e Gemma saíram completamente vestidos, carregando uma caixa grande. Gemma estava usando meu vestido azul favorito de verão. Harper? Ela gaguejou e ficou imóvel. Theo estreitou os olhos para mim, e sua expressão rapidamente se transformou em desprezo. Israel Reddit. Percebendo isso, Gemma entrelaçou o braço ao dele, como se buscasse coragem. Ah, Harper, você voltou. Ela forçou um sorriso doce. Há quanto tempo está sentada aí? Tempo suficiente para ouvir vocês dois gemendo como animais. Animais? O quê? Gemma levou uma das mãos dramaticamente ao peito. Nós estávamos ensaiando e você está zombando do meu talento? Theo continuava me encarando. Gemma percebeu isso e começou a resmungar ao lado dele. Theo, ela me chamou de animal. Theo deu um passo à minha direção. Que diabos você está fazendo aqui? Sua voz era perigosamente baixa. Eu disse que não voltaria para casa durante 2 semanas, até você pedir desculpas a Gemma. Só porque estou aqui agora não significa que eu tenha te perdoado. Você deveria estar cuidando da minha mãe. Você a abandonou? É assim que demonstra arrependimento? Também dei um passo à frente. E o que vocês estavam fazendo no meu quarto durante 3 horas? Gemma riu. O que você está insinuando? Química física intensa faz parte do nosso trabalho. Você nunca entenderia. Calhe a boca quando eu estiver falando com o Theo. Cuidado com a forma como fala. Os olhos de Theo brilharam de irritação. Você aparece aqui sem ser convidada. Não demonstra nenhum arrependimento. Faz acusações sem fundamento. E ainda levanta a voz para a minha preciosa Gemma. Gemma sacrificou tudo pela minha carreira. Você nunca fez nada além de me atrasar com seu ciúme e suas reclamações. Você jamais vai se comparar a ela. Nunca. Por que eu iria querer me comparar a uma destruidora de lares que se enfia na cama de outra mulher? Vocês dois são patéticos. Vocês passam horas juntos na cama que dividíamos e ainda agem como se eu fosse o problema. Gemma, você veste minhas roupas e sorri como se fosse a dona da casa. Até onde vai o seu desespero? O sorriso de Gemma vacilou, mas ela apertou ainda mais o braço de Theo. Olha quem fala. A mulher que ficou em casa engordando enquanto Theo trabalhava. Ela respirava com dificuldade. Minhas palavras claramente haviam atingido um ponto sensível. Vejo que finalmente deixou a máscara cair. Pode chamar como quiser. Eu apoiei Theo e ajudei a impulsionar a carreira dele. Você só drenou as energias dele durante meses. O pobre Theo teve que suportar suas mudanças de humor e suas inseguranças todos os dias. Pelo menos eu sei como fazê-lo feliz. Exatamente. Theo sorriu com desprezo. Gemma entende o que um homem precisa. Você só sabe ser amarga e possessiva. Claro que ela entende. Afinal, passou 3 anos se atirando para cima de você com aqueles doces ridículos. As palavras de Gemma me fizeram congelar. Cerrei os punhos. Theo realmente havia contado a ela sobre os primeiros anos do nosso relacionamento? Escute bem. Theo apontou para mim. Gemma e eu vamos gravar um reality show durante as próximas 5 semanas. Se você ainda quer continuar nesta casa, se ainda respeita o nosso casamento e quer que eu te perdoe, arrume suas coisas e vá para a casa da minha mãe. Quando eu perceber que você realmente se arrependeu, vou buscá-la. Ah, Theo, você está sendo bonzinho demais com ela. Gemma comentou, acariciando o braço dele. E o que você acha que eu deveria fazer, meu amor? Bem, ela estragou nossa transmissão, obrigou a equipe a fazer um enorme controle de danos, desobedeceu às suas ordens e ainda disse que eu gemia como um animal. Por favor, não leve a sério nada do que ela disse. Theo segurou delicadamente o rosto de Gemma. Ela fez uma expressão de quem estava prestes a chorar. Estou tentando, mas... Suas palavras se transformaram em soluços exagerados. Os olhos de Theo voltaram para mim, cheios de ódio. Sai daqui! Ele gritou tão alto que a casa inteira pareceu tremer. Você só está com ciúmes porque Gemma geme muito melhor quando está comigo do que você, que grita igual a um porco. A situação era tão absurda que comecei a rir. Primeiro veio uma risada baixa, depois outra. Em poucos segundos eu estava gargalhando.
Eles me encaravam sem entender, e isso só me fazia rir ainda mais. Meu Deus, vocês dois são ridículos. Ri até que lágrimas escorressem pelo meu rosto. Amor, vamos embora antes que ela nos passe alguma doença, disse Gemma, agarrando o braço de Theo. Não antes de expulsá-la. De repente, Theo segurou meu braço e começou a me arrastar até a porta. Vamos ver quanto tempo você aguenta quando eu tirar tudo o que venho te dando. Ele me empurrou para fora, fazendo-me cair no chão. Me mande uma mensagem quando chegar à casa da minha mãe. Depois eu transfiro algum dinheiro para você comprar roupas novas. Gemma puxou minha mala para fora, trancou a porta e jogou a chave para Theo. Tchau, disse ela com um aceno debochado. Theo abriu a porta do carro para ela. Antes de entrar no banco do motorista, lançou-me um último olhar. Encarei os dois. Aproveitem essa fantasia enquanto ela durar. Vocês vão perder tudo o que acham que construíram. E você, Gemma, continue usando minhas roupas. Elas não vão te proteger quando tudo desmoronar. Ela respondeu mostrando o dedo do meio. Theo ligou o carro e foi embora. Levantei-me lentamente do chão e acariciei minha barriga vazia. Meu amor, ele nem percebeu que você já tinha partido. Peguei o celular e fiz uma ligação. Podem entrar. Menos de 1 minuto depois, 3 caminhões de mudança estacionaram em frente à casa. 9 homens desceram dos veículos. Vocês já sabem o que fazer. Sim, senhora, responderam todos em coro. Observei enquanto eles arrombavam as portas e começavam a empacotar tudo da casa, até o último alfinete, colocando cada item nos caminhões. Não vou deixar Theo com nada que possa ser transformado em dinheiro. Tanto os bens que comprei com meu próprio dinheiro quanto aqueles que Theo adquiriu com o dele seriam levados. Eu ficaria com tudo. 2 horas depois, os caminhões seguiram para o depósito, onde os pertences seriam separados entre reciclagem, doação e descarte. Enquanto isso, eu dirigia até a mansão onde o reality show seria gravado. O programa que criei reunia 5 casais fictícios de 5 filmes diferentes para mostrar como eles conviviam durante 5 semanas. Mas, eu havia alterado discretamente o cronograma de Theo e Gemma para que acreditassem que estariam completamente sozinhos naquela noite. Liguei a tela do carro e comecei a assistir às câmeras da casa. Theo e Gemma tinham acabado de chegar e caminhavam de braços dados. Esse lugar é lindo, exclamou Gemma. Mas não é tão lindo quanto os seus olhos. Ah, para com isso. Ela deu um tapinha brincalhão no braço dele. Os dois avistaram uma porta identificada com a placa Theo and Gemma, Química das Mentiras, e entraram. Uau, esse quarto é perfeito para nós, disse Gemma, girando pela suíte luxuosa enquanto ria. Melhor ainda por sermos os primeiros a chegar, comentou Theo. O que significa... Ela lançou um olhar provocante para ele, deslizando as mãos por seus braços. Que teremos um pouco de privacidade, não é? Não existe nada que eu prefira fazer. Ele a puxou para mais perto e aproximou o rosto do dela, mas Gemma o empurrou de leve, rindo. Theo caiu sentado sobre a cama. Sua provocadora. A calça dele já revelava claramente sua excitação. Estacionei o carro no estacionamento subterrâneo. Isso mesmo, Theo. Mostre ao mundo quem você realmente é. Na transmissão, Gemma começou a tirar lentamente o meu vestido de verão, provocando Theo a cada movimento. Quando ficou completamente nua, abriu a mala e retirou um biquíni coral. Reconheci imediatamente. Eu o havia comprado no verão anterior, junto com uma bermuda combinando para Theo, sonhando que finalmente viajaríamos juntos para a praia. Harper realmente achou que conseguiria vestir isso? Gemma riu. Um movimento em falso e o tecido rasgaria. Theo caiu na gargalhada. Só de imaginar essa cena eu perderia toda a vontade. Consegue imaginar ela tentando entrar nesse biquíni? Pareceria um porco de biquíni. Gemma vestiu a peça e arqueou as costas diante dele. Como eu estou, amor? Você é perfeita, Jen. Os olhos de Theo estavam carregados de desejo. Muito melhor do que Harper jamais poderia ser. Venha aqui. Gemma caminhou lentamente até ele e montou em seu colo sobre a cama. Continue. Eu adoro ouvir o quanto sou melhor. As mãos de Theo percorreram cada parte do corpo dela. Você é uma bênção, Gemma. Desde que entrou na minha vida, tudo mudou. Consegui meu primeiro papel principal depois de anos lutando. Você me dá sorte. Faz com que eu me sinta vivo como homem. Me faz feliz. Não quero mais ninguém. Quero você ao meu lado para sempre. Os olhos de Gemma se encheram de lágrimas. Para sempre? Não tenho um anel. Theo virou o corpo dela com cuidado, ajoelhou-se diante dela e desamarrou a fita do biquíni, prendendo-a em seu pulso como se fosse uma pulseira. Fique comigo para sempre, Gemma. É você com quem quero acordar todos os dias. É para você que quero voltar para casa. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Gemma sorriu entre lágrimas. Theo, sim, eu sou sua. Por um breve instante, senti o luto apertar meu peito. Luto pela garota que um dia levava doces para aquele homem todas as manhãs, acreditando que estava construindo um futuro ao lado dele. Mas deixei aquele sentimento passar. Os dois voltaram a se beijar com intensidade. Foi exatamente quando resolvi agir. Abri a porta da suíte com um chute. O estrondo ecoou pelo quarto. Gemma gritou e tentou se esconder atrás de Theo. Ele se virou imediatamente, cheio de fúria. Então percebeu que era eu. A raiva permaneceu, mas um estranho alívio atravessou seu rosto, como se tivesse concluído que eu não representava nenhuma ameaça. Que diabos você está fazendo aqui? Continuem o ensaio, respondi friamente enquanto entrava na suíte. Não parem por minha causa. Contato físico é importante para criar química, não é? Theo permaneceu imóvel. Eu mandei você ir para a casa da minha mãe. Gemma apareceu por cima do ombro dele, ainda corada. Harper,
Você está ficando cada vez mais patética com esse ciúme doentio. Ciúmes de uma mulher que precisa me diminuir para conseguir se sentir importante? Ri e me sentei calmamente na poltrona ao lado. Cruzei as pernas e mantive a cabeça erguida. Haha. Theo riu com desprezo. Você está ridícula. Ele se afastou de Gemma e cobriu o corpo dela com um lençol. Ela o empurrou. Deixa ela ver como é um corpo de verdade. Gemma sorriu para mim enquanto posava sobre a cama como se estivesse em uma sessão de fotos. Theo caminhou até mim e parou a poucos passos. Como você entrou aqui? Por que você não volta para a cama e termina o que começou? Ela deve se sentir muito especial por ter um homem tão desprezível só para ela. Theo! Exclamou Gemma. Ela chamou você de desprezível. O rosto dele se deformou de raiva. Chega, já fui tolerante demais com você. Com que direito fala assim com o seu marido? Eu sou quem manda na sua vida. Manda? Dei uma risada. Você era apenas um figurante fracassado que eu transformei em uma estrela de Hollywood. Ha ha ha. Gemma começou a rir junto. Harper realmente acredita que aqueles docinhos que levava para ele todos os dias o transformaram em um astro. Ela se colocou ao lado de Theo. Amor, expulsa logo essa mulher. Ainda preciso muito de você. Temos que comemorar o nosso amor. Você ouviu a Gemma, Harper. Tire esse corpo daqui. Depois que terminarmos as gravações, vou atrás de você e vou te ensinar uma lição que nunca vai esquecer. Sem dizer mais nada, joguei os documentos contra o peito dele. Em seguida, atirei uma caneta. Gente como você não merece ficar perto de mim. Assine. Assim que viu o documento, Theo ficou imóvel. Seu maxilar travou. Durante vários segundos, apenas encarou aqueles papéis. Você tem muita coragem. Depois de tudo o que suportei por sua causa, acha que pode simplesmente aparecer com isso? Eu deveria ser o único a pedir o divórcio. Você não tem família, não tem sobrenome. Era apenas uma garota pobre que vivia me oferecendo doces. Eu me casei com você por pena. E agora espera que eu implore para que fique? Que pena, Harper. Gemma é a única mulher que eu amo. É com ela que quero construir uma família. Ela será a mãe dos meus filhos. Esse teatrinho ridículo não significa absolutamente nada para mim. Ah, cala a boca. Revirei os olhos. Assine logo esses papéis, seu idiota. Theo, amor, disse Gemma, segurando o braço dele. Ela só está tentando manipular você. Acha que você ainda sente alguma coisa por ela, por isso veio ameaçar ir embora. Assine o divórcio e dê uma lição nela. Faça essa mulher entender o quanto ela é insignificante sem você. Mesmo ouvindo as palavras de Gemma, consegui perceber um conflito no rosto de Theo. Ele continuava sem assinar. Qual é o problema, todo-poderoso Theo Crane? Sorri com deboche. Você não queria tanto ficar com a doce e sexy Gemma? Então assine logo, antes que acabe partindo o coraçãozinho dela. Cale a boca, ele rosnou. Você não tem o direito de me dizer o que fazer. E eu não vou assinar esses papéis, porque sou eu quem decide o que você pode ou não fazer. É uma pena que eu ainda tenha um pouco de compaixão por você, mesmo sabendo que você não merece. Atrás dele, o corpo de Gemma começou a tremer levemente. Sua respiração ficou mais pesada, e seus olhos lançavam olhares fulminantes na minha direção. Mas quando virou Theo para encará-la, lágrimas já escorriam por seu rosto. Por quê? Por que você ainda se importaria com Harper depois de tudo o que ela fez comigo? E depois de tudo o que eu fiz por você? Eu pensei. Achei que você me amava. Amor, não é assim. Ela precisa sofrer. Divorcie-se dela. Contrate os melhores advogados e não dê um centavo sequer para ela. Essa é a única forma de fazê-la cair na realidade. E ao mesmo tempo, nós poderemos mostrar nosso amor ao mundo. Você deve falar com a imprensa antes dela e contar o quanto ela é louca. Quando ela tentar destruir sua reputação, só vai confirmar para todos que realmente é instável. E sabe o que acontece depois? Theo parecia completamente hipnotizado por Gemma. Ele beijou a palma da mão dela e voltou a encará-la. O que acontece depois? Sua carreira vai decolar quando contarmos nossa história de amor. A mídia vai adorar. Os olhos de Theo brilharam. Ele caiu de joelhos diante dela. Você é tão sábia. Você realmente é uma joia rara. Sou muito grato por ter você ao meu lado. Se não fosse por você, eu jamais teria pensado em uma ideia tão brilhante. Também não teria percebido o azar que Harper trouxe para a minha vida e para a minha carreira. Você não deveria me dar conselhos tão valiosos de graça. Agora sinto que estou me aproveitando de você. Eu sou a única mulher no seu coração. Isso é tudo o que importa. Gemma se inclinou e o beijou. Agora assine os papéis. Meu Deus. Além de desprezíveis, aqueles dois eram absurdamente estúpidos. Meu estômago se revirava só de assistir aquela cena. Ali mesmo, no chão, Theo assinou os documentos do divórcio e os jogou aos meus pés. Não apareça implorando quando não conseguir nem se sustentar. Eu nunca vou aceitar você de volta. E espero que tenha aprendido alguma coisa com Gemma sobre como tratar o próximo homem que aparecer na sua vida. Isso é claro, se algum homem aceitar ficar com você depois que contarmos ao mundo inteiro o quanto você é louca, completou Gemma. Depois das palavras dela, deixei o silêncio dominar o quarto. Theo havia assinado os papéis espontaneamente. Agora era a hora de acabar com os dois. Agora que terminamos o primeiro assunto da agenda, por que vocês não voltam para a cama e consumam esse grande amor? Sorri. Não façam os 4 milhões de espectadores da transmissão ao vivo esperarem. O que você está dizendo? Gemma cruzou os braços sobre o peito. Naquele instante, as portas se abriram de repente. 8 dos meus seguranças entraram na suíte. Gemma gritou. Theo imediatamente tentou esconder o corpo nu.
Quem são vocês? Saiam daqui! Eles vieram mostrar algumas mensagens dos seus fãs. Ri diante da expressão horrorizada dele. Peguei o tablet das mãos da minha chefe de segurança e comecei a ler alguns dos assuntos mais comentados. Será que acabamos de assistir ao vivo ao maior escândalo do ano? Vou queimar qualquer produto do Tel Crane que eu encontrar. Nem tenho nenhum, mas vou comprar só pra queimar. Gemma conseguiu destruir a própria carreira antes mesmo de ela começar. Que vergonha. Quando ouviu a hashtag sendo lida em voz alta, Gemma finalmente pareceu compreender o tamanho do desastre. Isso. Está sendo transmitido desde o momento em que entramos? Sua voz tremia, e lágrimas transbordavam de seus olhos. Claro. Eu não queria que os fãs de vocês perdessem esse ensaio apaixonado. Podem continuar. Façam o show. Quem sabe a Gemma não consegue até chegar ao clímax diante de todos os espectadores. Não, não, não. Gemma correu desesperada até a televisão. Assim que ligou a tela, viu que ela e Tel ocupavam o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados. Os rostos estavam perfeitamente visíveis. Apenas as partes íntimas haviam sido censuradas. As redes sociais estavam tomadas por insultos. Vadia. Sem caráter. Vergonha. Tel também estava sendo massacrado. A apresentadora do telejornal continuava falando. O ator Tel Crane e a atriz coadjuvante Gemma foram flagrados mantendo um relacionamento extraconjugal durante uma transmissão ao vivo do reality show do qual participam. Tel é casado e sua esposa estava grávida. Durante a transmissão, os dois zombaram repetidamente da aparência física da esposa enquanto mantinham um relacionamento íntimo. O escândalo gerou uma enorme onda de indignação nas redes sociais. Gemma passou de atriz promissora a destruidora de lares em poucos minutos. Tel Crane está sendo chamado de covarde e traidor. Muitos internautas afirmam que irão boicotar qualquer filme estrelado por ele. Gemma balançava a cabeça freneticamente enquanto assistia. Sua desgraçada! Ela correu na minha direção. Minha segurança foi mais rápida. A guarda a segurou pelo braço e a imobilizou contra o chão. Nunca mais se aproxime da nossa chefe. Me solta! Gemma se debatia desesperadamente. Você armou uma armadilha, manipulou a gente, destruiu minha carreira. Eu vou te processar, vou acabar com a sua vida, vou te matar, vou incendiar. Cuidado, Gemma. Olhei para ela calmamente. Você ainda está ao vivo. Onde estão as câmeras? Onde elas estão? Gemma olhou desesperadamente para todos os lados, e como não encontrou nenhuma, encarou um ponto aleatório. Eu ainda sou a doce Gemma que todos vocês amam. Não acreditem nisso, meus queridos fãs. Não é o que parece. Fui manipulada. Nós estávamos apenas atuando. O contato físico faz parte do nosso trabalho para criar química na tela. Tel, diga a eles. Israel Reddit. Tel assentiu freneticamente, também procurando as câmeras. Isso mesmo. Harper é a louca. Ela é obcecada por mim. Eu me casei com ela por pena, mas ela acabou comigo. Gemma é quem realmente apoia minha carreira. Foi ela quem preencheu o vazio que existia no meu casamento. Foi a própria Harper quem pediu o divórcio de maneira desrespeitosa. Ela está apenas agindo por ciúmes, mesmo depois de eu ter dado a ela exatamente o que queria. Gemma congelou. O quê? Tel, não. Conte a verdade. Nós estávamos atuando, lembra? Tudo fazia parte do roteiro. Queríamos criar algo impactante para tornar a série viral, então decidimos interpretar nossos personagens. Interpretando nossos personagens. O peito de Tel se ergueu lentamente, como se tivesse acabado de encontrar uma saída. A dor atravessou seu rosto. Ele fechou o punho e assentiu. Sim, estávamos apenas atuando, disse em voz firme. Nada disso é real. Era apenas uma cena. Tudo o que Gemma disse sobre Harper fazia parte do roteiro, completou Gemma rapidamente. Olhei friamente para Tel. O homem que, poucas horas antes, transbordava arrogância agora encolhia sob o peso do meu olhar. Dei um passo à frente. Imediatamente, 3 dos meus seguranças o obrigaram a se ajoelhar. O que foi mesmo que eu disse algumas horas atrás? Sussurrei perto de seu ouvido, para que apenas ele escutasse. Você vai perder tudo o que acredita ter conquistado. Fui eu quem construiu sua carreira. E agora, fui eu quem acabou com ela. Pare de se iludir, Harper. Tel ainda tentou manter a pose. Tudo bem sentir ciúmes. Eu devia ter percebido que você nunca quis realmente o divórcio. Acabe com essa encenação, e ainda poderemos salvar o nosso casamento. Você gosta de expor meu corpo para o mundo inteiro? Está deixando todo mundo ver o homem com quem você dividia a cama. Interrompi suas últimas palavras. Dividia a cama? Um calor de pura revolta tomou conta de mim. A bochecha de Tel ficou vermelha. Os olhos dele também. Chega desse desrespeito. Ele tentou se levantar. Tire esses seguranças de 5ª categoria que você contratou com o meu dinheiro, enquanto ainda estou sendo educado. Você não pode tratar o pai do seu filho desse jeito. Que filho? Os olhos de Tel finalmente desceram para a minha barriga. Ela já não estava mais arredondada. Toda a cor desapareceu de seu rosto. Gemma levou uma das mãos à boca. Você não está mais grávida? Perguntou Tel, gaguejando. Gemma soltou um grito. O que você fez? Você abortou o bebê só para nos atingir? Que tipo de monstro mata o próprio filho aos 8 meses de gravidez? Ela se virou para as câmeras imaginárias. Todo mundo está vendo isso? Ela é um monstro. Uma assassina. Isso só prova o quanto você é desequilibrada, acrescentou Tel. Você matou o meu filho por causa da sua própria insegurança. Prendam essa mulher. Isso é assassinato. Assassina! Assassina! Assassina!
Gemma repetia a palavra sem parar, até que uma das minhas seguranças cobriu sua boca. Meu peito queimava. Eles haviam causado a morte do meu filho, e agora tentavam transformar aquela tragédia em benefício próprio. Já era o suficiente. Cortem a transmissão, ordenei. Assim que recebi a confirmação de que a live havia sido encerrada, peguei um bastão das mãos de um dos seguranças. Sem hesitar, acertei o rosto de Theo. Sua cabeça virou violentamente para o lado. Ele cuspiu sangue. Você me colocou em um carro com motoristas bêbados. O carro sofreu um acidente. Eu tive uma ruptura gravíssima. Meu filho precisou ser retirado do meu corpo. E você ainda tem coragem de distorcer os fatos para esconder o seu caso? Soltei uma risada fria. Você não vai escapar das consequências. Nem na próxima vida terá o direito de falar daquele jeito sobre o meu filho. Fiz um gesto para um dos seguranças. Pegue os documentos do divórcio. O homem imediatamente recolheu os papéis que ainda estavam espalhados pelo chão. Depois dei minha última ordem daquela noite. Deem a eles uma lição, rapazes. Sim, chefe, responderam em uníssono. Virei as costas e caminhei até a porta. Atrás de mim, Theo continuava gritando insultos enquanto os seguranças se aproximavam. Gemma perguntava desesperadamente. O que vocês vão fazer comigo? Sua voz ficava cada vez mais aguda a cada palavra. Então ouvi o primeiro grito de Theo. Um grito de dor. Pela primeira vez desde a morte do meu filho, senti o peso esmagador dentro do peito diminuir um pouco. Eu nunca quis que as coisas chegassem à violência. Mas eles haviam ultrapassado todos os limites quando usaram a morte do meu bebê para tentar se salvar. Entrei no carro que já me esperava sem diminuir o passo. Olhei pela janela e sorri discretamente. Não parecem tão baratos agora, não é? Axel estava esperando por mim na entrada da sede. A Crash TV cancelou oficialmente o programa, alegando má conduta grave de 2 participantes. Ele caminhou ao meu lado, enquanto entrávamos no prédio. E os contratos? A equipe jurídica já está cuidando disso. As cartas de demissão serão enviadas antes da meia-noite. E as multas por quebra de contrato? O aviso vai junto com as cartas. Ele deu uma risada. O dinheiro que eles ainda têm nas contas ligadas à agência nem cobre o valor das multas. Eles vão ter que assinar um acordo para pagar parcelas mensais. E os carros? Serão recolhidos assim que as cartas de demissão forem entregues. Parei de andar e olhei para ele. Era difícil acreditar que Axel já tinha preparado tudo antes mesmo de eu dar qualquer ordem. Você trabalhou muito hoje, Axel. Obrigada. Ele deu um leve tapinha em minhas costas. Nem de longe tanto quanto você. Sua mão deslizou até meu ombro e o apertou de leve. Soltei um longo suspiro que nem percebia estar prendendo. Tinha sido um dia realmente exaustivo. Na manhã seguinte, acordei me sentindo mais livre do que jamais havia me sentido. Enquanto tomávamos café, Axel me contou que Theo apareceu na Crest Agency acompanhado de Gemma, gritando que sua casa havia sido roubada e que não conseguia mais acessar sua conta bancária. Ele achou que era um problema do banco e exigiu saber por que a agência não estava resolvendo isso para um dos seus talentos. Axel caiu na risada. Você precisava ter visto a cara dele quando disseram que o contrato havia sido rescindido e pediram a chave do carro da empresa. Acabei rindo junto. O todo-poderoso Theo Crane entrou na agência de cabeça erguida e saiu caminhando até uma casa completamente vazia. Em pouco tempo, nem mesmo teria onde morar. Ele simplesmente não teria condições de manter aquele padrão de vida. Como eu imaginava, a mídia continuava obcecada pelo escândalo envolvendo Theo e Gemma. A história tinha todos os ingredientes possíveis: traição, transmissão ao vivo, humilhação pública, e o fato de terem zombado de uma mãe que acabara de perder o próprio filho enquanto usavam o biquíni dela. Uma semana depois, Theo Crane continua sendo o assunto mais comentado do mundo. Os fãs seguem revoltados. Será que algum dia ele conseguirá recuperar a confiança do público? Nenhuma produtora quer contratar Gemma Rhodes, nem mesmo para papéis secundários. A carreira dela acabou. Será que algum dos dois conseguirá assinar contrato com outra agência? Perguntou uma apresentadora à colega. De jeito nenhum. Quem aceitaria associar sua imagem a um escândalo desse tamanho? Continuei indo trabalhar todas as manhãs. Pouco a pouco deixei de pensar neles. O escândalo se alimentava sozinho. Na quarta-feira seguinte, Axel me ligou. Theo Crane pediu uma reunião comigo. Ele liga para o escritório todos os dias há uma semana e tenta entrar no prédio. Balancei a cabeça. Patético. O que ele quer? Acho que podemos imaginar. Eu sou o representante jurídico do Crest Entertainment Group. Meu nome está em praticamente todos os contratos que ele assinou. Quer implorar? Dei uma pequena risada. Marque a reunião. Quando Theo entrou na sala de reuniões, encontrou-me sentada na cabeceira da mesa, enquanto Axel permanecia de pé atrás de mim. Seu rosto primeiro demonstrou confusão, depois, puro desprezo. Então foi assim que você conseguiu pagar aqueles seguranças? Ele apontou para Axel. Foi assim que conseguiu cancelar o meu contrato. Você se deitou com ele. Sr. Crane, o senhor não vai levantar a voz neste escritório, alertou Axel. Com uma prostituta como Harper, é preciso falar alto. Theo sorriu de lado para mim. Eu sei que ela seduziu você, Sr. Jennings. Vou ajudá-lo a se livrar dessa mulher. Ela vai arruinar a sua vida. Chega, Axel respondeu friamente. Dirija-se à presidente do Crest Entertainment Group com respeito ou será retirado daqui. Presidente. Os olhos de Theo se arregalaram por um instante, depois se estreitaram enquanto ele me encarava. Ela realmente mexeu com a sua cabeça. Preciso falar com o senhor em particular, Sr. Jennings. Não quero essa mulher obcecada se intrometendo nos nossos assuntos. Deixe-me adivinhar. Falei pela primeira vez. Você quer convencê-lo de que eu sou instável, quando é você quem virou motivo de piada para o mundo inteiro. E depois pretende oferecer algum acordo ridículo.
Talvez ache que pode transformar sua péssima reputação em um filme desesperado que escreveu nos últimos dias e queira que a Crest Entertainment invista nele. Acertei? A expressão de choque em seu rosto confirmou que eu havia adivinhado exatamente o que ele planejava. Ah! Dei uma risada baixa. Foi só isso que você conseguiu pensar para salvar a própria pele. O rosto de Theo ficou vermelho. Ele correu até Axel e caiu de joelhos. Sr. Jennings, por favor, não acredite em nada do que Harper disse. Ela está manipulando o senhor. Ela me abusou psicologicamente durante meses. Foi por isso que Gemma entrou na minha vida. O problema sempre foi a Harper. Ela é instável. Ela... Antes que pudesse terminar, Axel lhe deu um tapa tão forte que Theo caiu no chão, com o nariz sangrando. Não vou tolerar mais nenhum insulto contra a presidente do Crest Entertainment Group, declarou Axel com a voz fria. Isso não faz sentido, Theo gaguejou. Harper era apenas uma órfã pobre que ficou ao meu lado porque sabia que eu tinha potencial para ser uma estrela. Como ela pode ser presidente? É simples, respondi com ironia. Dormi com um bilionário e o convenci a entregar todo o império dele para mim. Theo ficou completamente perdido. Tudo bem. Ele assentiu várias vezes. Continue com essa encenação. Nada disso muda o fato de que eu troquei você por uma mulher 100 vezes melhor. Vou reconstruir minha carreira. Você ainda vai me ver no topo. Claro, claro. Dei uma risada. Com aquele seu roteiro genial. Continuei rindo enquanto ele saía da sala completamente humilhado. Uma semana depois, fui oficialmente anunciada como presidente do Crest Entertainment Group. A notícia estampou as manchetes do país inteiro. A mídia ficou em choque ao descobrir que a discreta esposa do desonrado Theo Crane era, na verdade, a única herdeira de um conglomerado bilionário. Recebi inúmeros convites para entrevistas. Recusei todos. Naquele momento, eu já estava cansada da exposição da mídia. Você está linda, Harper, elogiou Axel da porta. Era o dia da minha cerimônia de posse. Eu sei. Sorri para o meu reflexo. Esse vestido verde esmeralda ficou perfeito. Enquanto me observava no espelho, minha mente voltou 3 anos no tempo, quando eu acabara de concluir meu mestrado. Naquela época, Axel insistia para que eu assumisse oficialmente a presidência da empresa. Durante semanas, recusei. Eu não preciso desse título. Já sou a acionista majoritária. O que um cargo mudaria? Harper, você não pode controlar uma empresa se insiste em permanecer invisível, ele respondeu. Quem vai comandar tudo é você. Esse é exatamente o problema. Depois daquela conversa, aceitei ao menos visitar algumas subsidiárias antes de tomar qualquer decisão. Foi assim que acabei no Crest Studios em uma tarde de terça-feira. Estava vestida de maneira simples, caminhando pelo estúdio, quando vi Theo pela primeira vez. Na época, ele era apenas um figurante. Entre uma gravação e outra, trabalhava como faxineiro do estúdio. Enquanto passava o pano no chão, interrompia o serviço a cada poucos minutos, para observar os protagonistas gravando. O olhar dele era cheio de ambição. Parecia ensaiar mentalmente o dia em que ocuparia aquele lugar. Naquele dia, permaneci no estúdio muito mais tempo do que havia planejado. Antes de ir embora, determinei que todos os figurantes recebessem o dobro pelo trabalho daquele dia. Por algum motivo, continuei voltando ao Crest Studios. Com o tempo, tomei coragem para me aproximar dele levando alguns doces. Contei que trabalhava em uma padaria próxima. Nunca tive a intenção de mentir. Apenas imaginei que uma versão mais simples de mim seria mais fácil de conhecer. Continuei aparecendo. Continuei escondendo a verdade. Então, um dia, Theo comentou casualmente que nunca se relacionaria com uma garota rica. Naquele momento, decidi manter meu segredo. Eu não queria perdê-lo apenas por ser exatamente o tipo de mulher que ele dizia nunca conseguir compreender. Voltando ao presente, encarei meu reflexo mais uma vez. Balancei a cabeça. Não acredito que deixei Theo me convencer a esconder quem eu realmente era. Virei-me para Axel. Muito obrigada por tudo. Qualquer coisa pela minha irmã, respondeu ele com um sorriso. E qualquer coisa pela minha filha, disse uma voz mais velha atrás dele. Meu coração disparou. Sr. Jennings? Era o pai de Axel. Ele havia sido o melhor amigo do meu falecido pai durante toda a vida. Depois da morte do meu pai, foi ele quem cuidou de mim como se eu fosse sua própria filha. Quando sua saúde piorou, Axel assumiu suas responsabilidades na empresa. Olá, minha filha. Corri para abraçá-lo. Assim que ele retribuiu o abraço, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Senti tanto a sua falta. Ah, minha filha. Ele acariciou meu rosto com carinho. Axel me contou tudo o que aconteceu. Tenho muito orgulho de você. Seu pai também teria. Uma hora depois, enquanto fazia meu discurso na cerimônia de posse, notei uma figura familiar trabalhando entre os recepcionistas. Continuei falando como se não tivesse percebido. Quando a cerimônia terminou e voltei ao meu lugar, Theo se aproximou. Colocou uma taça de vinho sobre a mesa. Em seguida, caiu de joelhos diante de mim. Harper. Eu estava errado. Eu deveria ter sido sincero com você. Deveria ter admitido que achava que havia espaço no meu coração para 2 mulheres. Não deveria ter escolhido Gemma em vez de você. Por favor, me aceite de volta. Me perdoe. Os guardas correram rapidamente para o meu lado ao ver um funcionário ajoelhado diante de mim, mas fiz um sinal para que parassem. Todos os olhos da sala estavam voltados para nós. O que você quer, Theo? Quero que você me aceite como eu sou. Vou adorar você. Vou valorizar você pelo resto da minha vida. Apenas me dê outra chance. Ah, que cachorrinho triste. Recostei-me na cadeira e cruzei as pernas. Comece agora. Lamba a sola do meu sapato. O quê? Achei que você tinha dito que me adoraria. Prove.
Estendi meu pé e pressionei o salto contra o rosto dele. Theo hesitou por alguns segundos. Então se inclinou para a frente e realmente lambeu meu sapato. A vergonha estava estampada em seu rosto. A sala inteira ficou em silêncio. Que pena, falei calmamente. Eu não me relaciono com coisas podres. Ele estendeu a mão em direção à minha perna, mas um guarda se colocou entre nós antes que ele pudesse me tocar. Retirem-no daqui. Não, não, você precisa me aceitar de volta. Theo gritava desesperado. Eu ainda amo você de todo o coração. De repente, um grito ecoou do outro lado do salão. Eu disse para você se afastar. Todos nós nos viramos para ver o que havia acontecido. Para minha surpresa, era Gemma. Ela estava sendo repreendida por um homem que reconheci como um dos meus diretores. Ela usava o mesmo vestido azul turquesa de 2 meses atrás, mas agora a cor estava desbotada. Seu cabelo parecia mal cuidado, como se ela tivesse passado semanas vivendo sem nenhum cuidado. O olhar confuso de Theo mostrou que ele não fazia ideia de que ela estava ali. Caminhei até a confusão. O que está acontecendo aqui? Senhorita Crest, essa mulher está me incomodando desde que chegou. O diretor parecia furioso. Ela não apenas fez investidas sexuais contra mim, como também tocou no meu peito sem consentimento. Se fosse o contrário, eu estaria sendo algemado agora. Eu mandei você ficar em casa, Theo explodiu. Eu tinha um plano. Harper estava quase pronta para me aceitar de volta. Você quer dizer a casa vazia da qual estamos prestes a ser expulsos? Gemma gritou de volta. Estou dormindo no chão há 7 semanas. E que plano idiota era esse? Você já foi expulso de tudo. Olhe para mim. Eu não me reconheço mais. Se você não cuidar de mim direito, vou encontrar um homem de verdade que cuide. Você é uma traidora. Theo cerrou os dentes. Você não pode seduzir outro homem enquanto pertence a mim. Apesar de uma parte de mim sentir satisfação vendo os dois se destruindo, aquele era meu evento, minha posse, meu prédio. Segurança, ordenei. Por favor, removam esses 2 pombinhos e deixem que continuem o romance em outro lugar. Eles continuaram discutindo enquanto eram retirados. Voltei minha atenção para a cerimônia de posse. O evento foi um enorme sucesso. Todos naquela sala me tratavam com o respeito que minha posição exigia. Eu realmente amava o Crest Group. Todos os dias trabalhando ali me faziam sentir realizada. Senhora, talvez queira ligar a televisão. Gemma Rhodes está dando uma entrevista ao vivo. Priya, minha assistente pessoal, me informou. Já haviam se passado 3 semanas desde a minha posse. Liguei a televisão por pura curiosidade. Os dois estavam sentados em um cômodo completamente vazio. O cabelo de Gemma estava bagunçado. A camisa de Theo estava manchada e amassada. Eles claramente estavam lendo um roteiro. Percebi porque ambos olhavam discretamente para o mesmo ponto fora da câmera. Sentimos muito por toda a dor que possamos ter causado, começou Gemma. Se vocês conseguirem encontrar em seus corações a força para nos apoiar neste momento difícil, qualquer doação, por menor que seja, significaria muito para nós, completou Theo. Para nós dois. Sentimos muito de verdade. Qualquer doação, por menor que seja, significaria o mundo. Eles repetiram aquilo por vários minutos. Os comentários, porém, não eram nada gentis. Essa é a pior turnê de desculpas que eu já vi. Por menor que seja, eles realmente disseram que qualquer moeda serve. Nem uma lágrima verdadeira, nem uma palavra sincera. Esses dois merecem um ao outro. Não vou doar nada, mas vou continuar assistindo esse desastre. Até que Gemma perdeu a paciência. Chega, pare com isso. Você não percebe que não está funcionando? Você ainda não sabe disso. Continue seguindo o roteiro. Eu não durmo em uma cama de verdade há 2 meses. Vendi todos os meus pertences para conseguirmos comer. Não tenho dinheiro nem para passagem de ônibus ou roupas decentes. Não tenho mais ninguém cuidando da minha aparência há meses. Vá procurar um emprego de verdade, Theo. Essa nunca deveria ter sido minha vida. Então talvez você não devesse ter me seduzido, Theo respondeu furioso. Você entrou naquele set e provocou tudo. Sabia exatamente o que estava fazendo. Não tente reescrever a história agora. Você se forçou em mim. Os comentários começaram a subir rapidamente. Espera, ela acabou de dizer isso? Todos fiquem em silêncio. Ela acabou de acusar ele de forçar? Preciso que todos parem e prestem atenção. Você me forçou, Gemma repetiu, olhando diretamente para a câmera. Você fez isso no dia em que nos conhecemos. Depois me disse para ficar quieta e entrar no jogo, mesmo sabendo que tinha uma esposa em casa. Eu nunca quis nada disso. Eu estava presa. Ela apontou para Theo. E desde que fomos morar juntos, ele coloca as mãos em mim todas as noites. Estou cheia de marcas. Alguém, por favor, chame ajuda. Chamem a polícia. Chamem qualquer pessoa. Por favor. Meu Deus! Isso é real? Chamem a polícia! Theo entrou em pânico e avançou contra ela. Gemma tentou se afastar, mas ele segurou seu braço. Ela gritou e puxou com força. Então ele a empurrou. Tudo aconteceu rápido demais. Em um segundo, Gemma estava tentando se afastar. No outro, ela estava do outro lado do quarto. Então veio o som assustador da cabeça dela batendo contra uma superfície dura. Gemma caiu no chão e não se moveu. Theo ficou parado ao lado dela. Ele olhou para a nuca dela. Depois olhou para as próprias mãos. Correu até a porta. Mas assim que abriu, o som das sirenes invadiu o ambiente. A polícia já estava esperando por ele. Theo foi preso imediatamente. Gemma foi levada às pressas para o hospital. Ela sofreu uma lesão cerebral grave e entrou em coma. Theo recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. 1 ano depois, o Crest Entertainment Group havia mudado completamente sob minha liderança.
Lancei diversos novos projetos e expandi a empresa para novas áreas. Eu estava prosperando em todos os aspectos da minha vida. No trabalho, nos meus relacionamentos, na minha própria identidade, e eu aproveitei cada segundo disso. Fim, que Deus te abençoe.